Machado e é um livro que conta a história de um jeito diferente. Que começa a história como geralmente acaba os outros livros, dizendo: eles se casaram e tiveram uma filha e viveram felizes para sempre, mas aí ainda só o começo. O livro é meio que um livro que começa do final, mas a história é normal, assim. É em terceira pessoa, porque é a autora que está contando como se fosse, né? E é um livro que não conta sobre as conquistas do rei, e sim o que foi acontecendo depois. E esse é um livro também meio diferente por isso, porque tem as outras histórias de reis, rainhas e príncipes e princesas. A história começa aqui, mais ou menos. O ponto que fica mais... Começa a história da história. Aqui, começando a história, né? Fica o rei no seu jardim, vendo o céu mudar de cor, fica laranja, vermelho, rosa, essas coisas, entardecer. Aí o mordomo dele vai pra chamar ele pra tomar banho, só que ele não queria, porque ele nunca tinha visto isso na vida dele, né, entardecer. E aí ele queria ver pelo menos uma vez. Aí também chamavam ele para ir comer, né? Aí ele gostava muito de comer, mas ele não ia, porque ele queria ver. Ele falou, né, para o mordomo dele e falar para elas irem comendo. Então, enquanto elas comiam, o rei aparece do nada gritando: roubaram o sol, roubaram o dia. Aí, falando pra pegar o ladrão, né? Aí elas não entenderam nada. Aí ele foi contando a história que ele estava vendo à tarde, né, na verdade. Aí ficou escuro do nada. Aí eles foram ver o que aconteceu, saíram correndo e eles viram que estava escuro. Aí quando ele ficou mais calmo, ele foi chamar o primeiro-ministro e ele contou toda aquela história lá, que o sol sumiu enquanto ele estava vendo. Aí o primeiro-ministro, né, explicou que todo dia acontecia isso e que ficava de manhã, de dia, de tarde, de noite. Aí ele falou que o povo inteiro sabia, né? Aí o rei ficou tipo: como que todo mundo sabe, eu não? Aí ele falou que ia perguntar pra todo mundo, pro povo, né? E pra ele saber. Aí o primeiro-ministro, né, explicou que o povo não era uma pessoa só. Eram vários, tipo exército. Aí ele falou: então acorda todo mundo. Aí ele explicou que não podia cuidar muita gente, né? Senão, né, não dá, né? Aí ele chamou todo mundo lá que trabalhava no castelo e aí ele perguntou e ninguém respondeu. Aí ninguém respondeu, né? Porque todo mundo já sabia, achei estranho, né? Ele perguntar por que anoitece. Aí ele, porque acontecia todo dia, né? Aí todo mundo não entendeu nada. Aí ele explica
um dragão, né? Que fica à noite, vem à noite, aí ele explica que pega o sol assim, aí ele fala que todo depois de manhã ele devolve o sol. Aí eu falei, né, o primeiro-ministro que tá falando. Aí ele conta porque o povo não respondeu. Aí ele contou e o rei ficou tipo, ordeno que um monstro seja morto. E, né, como ninguém sabia, né, ele não tinha também ninguém para matar o dragão, ele colocou um monte de anúncio, né, na vila, falando que quem matasse o dragão ficaria com a mão da filha dele em casamento. Só que aí ninguém quis, né, porque eles não iam ter mais. O dia inteiro ia ser calor, não ia ter mais noite pra eles, iam ter que trabalhar o dia inteiro, eles iam poder dormir. Aí eles não queriam, porque não iam conseguir dormir e nada. Aí, né, apareceu um príncipe que, tipo, ele só queria matar o dragão, porque ele não tinha nada pra fazer. Aí ele foi. Aí o cavaleiro, né, encontrou uma camponesa no meio do caminho. Aí ela perguntou que se ele... Porque ele queria ir lá onde ele ia, né? Aí ele falou que ia matar o dragão. Ela perguntou que era só pra ficar com o nome da princesa, pra casar com a princesa. Aí ele disse que era porque tinha nada pra fazer e que não desafio mesmo. Aí ele foi. Aí eles pararam pra pensar Aí o povo parou pra pensar que eles, à noite, né? Se não tivesse à noite, eles não iam poder fazer nada. Não iam ter nada, na verdade. Aí eles, tipo, pensaram, né, que não vão ter mais comida, não vão ter mais muita coisa. Não vai ser seco o dia inteiro, porque o sol vai secar tudo. Aí eles pensaram, tipo, que o dragão era amigo deles, pra eles conseguirem ter um monte de coisa e dormir. Aí eles lembraram de um gigante que estava adormecido. Aí eles acordaram o gigante e pediram ajuda dele. Aí ouviu todo mundo da vila pedindo pra ajudar eles, né? Aí ele acordou e ajudou. Aí ele ajudou, né? Que aí ele transpirou e aí choveu, aí virou nuvem, choveu, aí ficou um monte de árvore e os rios encheram, ficaram tipo um negócio gigante. E aí também foi animais e tudo pra ele ajudou. Aí com todo esse monte de coisa, né, que eles plantaram, o cavaleiro, né, teve muita dificuldade em matar o dragão negro, porque o caminho ficou mais, né, ficou com um monte de espinho, um monte de cacto, né, um monte de árvore, umas águas muito simples, né, muito longo o rio. E aí também choveu, e aí a armadura dele ficou enferrujada, aí ficou mais difícil, porque ficou pesada. Aí ele no caminho, né, ele tava passando, ele viu a
camponesa e viu como ela era bonita, aí ele continuou. Só que aí, né, como o caminho estava difícil, demorou para ele chegar, aí o sol começou a nascer. Aí, né, não deu pra ver nada. Aí o rei percebeu, né, que era bom, porque aí todo mundo conseguia dormir. Aí ele percebeu e deixou. Só que aí, como o rei tinha prometido, ele deu a mão da filha dele em casamento. Só que o cavaleiro não queria nem a filha, né, a princesa. Aí a princesa, né, filha do rei, foi conhecer novos lugarejos e o cavaleiro casou com a camponesa. Aí ele foi pedir a opinião do gigante. Aí ele falou que eles se gostavam, aí ele virava um vaqueiro e a camponesa continuava como pastora de ovelha. E acabou. Aí acaba em Era Uma Vez.